Esse estudo da palavra de Deus, olha só, com quantos anos Jacó saiu da casa dos pais? Na Bíblia você não vai encontrar a idade de Jacó quando saiu da casa dos pais. Porém, o que nós iremos encontrar é com quantos anos Jacó viveu. A partir dali, que é o ponto de partida, a gente vai usar a engenharia reversa, ou seja, a engenharia reversa ela tem o objetivo de reconstruir do fim para o início, que é muito difícil isso aí, tá bom? Mas vamos lá, ainda construir exatamente a engenharia reversa para chegar na idade quando Jacó saiu da casa dos pais, tá bom? Se a gente descobre a idade que ele saiu da casa dos pais, também descobre a idade que ele saiu da casa de Labão e de outros lugares, tá bom? Vamos lá? Então, no primeiro momento aqui, o que a gente vai ver aqui no primeiro momento, Jacó morreu com 147 anos. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 47 e 28. Lembrando a você que tudo que eu for falar nesse estudo, estou com base bíblica. Eu aqui não vou criar suposição, não vou aqui dizer, eu acho que é isso, entendeu? Eu vou tentar mostrar para você tudo através da palavra de Deus. Beleza? Vamos continuar? Então, aqui eu já sei que ele morreu com 147 anos. Aqui é meu ponto de partida. Agora vamos continuar. Certo? Meu ponto de partida. Mas aqui abaixo, no mesmo capítulo 47, versículo 28 de Gênesis, diz que Jacó viveu no Egito 17 anos. Opa! Então já tem aqui uma base de cálculo para achar alguma coisa. Como? Como é que eu vou achar esse cálculo? Eu vou pegar, subtrair a idade que ele morreu pelos tempo de anos que ele viveu no Egito. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse primeiro ciclo aqui, ó, primeiro ciclo, eu vou ter 147 anos de Jacó, foi quando ele morreu, menos 17 anos que ele morou no Egito, que dá 130 anos. Opa! Então 130 anos foi quando Jacó saiu da casa onde ele morava, no terreno onde ele morava, na terra onde ele vivia, com aquelas três mulheres, a Lia e as duas servas, que Raquel já estava morta, e os filhos delas, entendeu? Então ele saiu com 130 anos daquele lugar. Quem vai saber o nome? E eu vou mostrar para você aqui o nome desse lugar. Então vamos lá. E o lugar é 130 anos quando Jacó saiu de Berseba para o Egito. Está lá em Gênesis capítulo 46, versículo 5. Então observe que cada coisa que eu estou fazendo aqui nessa engenharia reversa, eu estou pontuando os locais da Bíblia, tá certo? Então eu estou trazendo aqui algo verdadeiro, tá bom? Então aqui eu estou no primeiro ciclo, esse primeiro ciclo aqui eu vou encerrar, vou entrar agora no segundo ciclo, porque no segundo ciclo eu preciso mostrar a você para justamente construir a engenharia reversa. Mas antes disso, deixa eu mostrar a você onde fica Berseba e onde fica o Egito, pelo mapa. Aqui eu tenho um mapa do mundo, certo? O mapa mundi, onde você localiza as cidades, os países e por aí vai, tá bom? Então aqui eu tenho o território de Israel, ó. Israel, esse território aqui, onde estou passando o mouse, é o território de Israel. Lembra da faixa de Gaza, que houve aquela invasão desse povo aqui em Israel e matou 1.200 pessoas? Pois é, aqui é a faixa de Gaza. Israel foi lá e bombardeou. E aqui fica Berseba, ó. Aqui, ó, Berseba. Aqui fica Hebron, aqui fica Belém, tá bom? Estou passando o mouse e está mostrando. E aqui fica Jerusalém, onde tem lá o Muro das Lamentações. Bom, então aqui está Berseba, onde estava justamente Jacó morando com as três mulheres e os filhos. Aí ele recebe o comando do filho dele, chamado José, para morar lá. Então, aqui, nessa região aqui, ó, abaixo desse onde eu estou passando o mouse, onde fica justamente o local onde estava José, tá certo? Eu estou me baseando pela aquela cidade chamada Gozém, que para onde Jacó foi morar, tá certo? Então Gozém é nessa área aqui, ó, nessa zona por aqui. Então olha a distância, tá certo? É um pouco longe, certo? Muito longe mesmo, tá certo? Muito longe. Toda essa travessia aqui
Realmente é longe. E sem contar com essa travessia do mar aqui, né? Que aqui ainda tem um mar. A travessia do mar aqui, ó, certo? Onde passa aqui os navios tudinho. Tem um canal de Suez, tá certo? Tá aqui, ó, Suez. Beleza. Então é muito longe o local, até mesmo a travessia. Mas vamos lá. Aqui você já conheceu o local, tudinho a distância. Beleza, vamos voltar para a nossa aula. Voltando aqui para a nossa aula, eu tenho aqui a linha do tempo, aqui, ó, vou separar, porque aqui o primeiro ciclo aqui já terminei, mostrando de onde Jacó saiu de Berseba com 130 anos, foi morar com o filho dele. Beleza? E aqui eu vou continuar, tá bom? Nessa linha do tempo aqui, vou continuar. Eu agora vou encontrar José se apresentou a Faraó com 30 anos. Está lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 46. Eu estou no segundo ciclo. Ou seja, a engenharia ela vai trabalhar por ciclo, certo? Por divisão. Até achar justamente o que a pessoa quer. Porque dentro de um projeto que foi construído, tem muitos ciclos, certo? Ou seja, fragmentação. Então você precisa amarrar essa fragmentação e pontuar. Então observe que eu já pontuei essa primeira parte aqui, certo? Que achei a idade de Jacó. Agora eu estou achando agora aqui a idade de José. Porque José é a peça fundamental no que eu quero fazer. Entendeu? Então José se apresentou a Faraó com 30 anos de idade. Gênesis 41, 46. Vamos continuar. Mais abaixo eu tenho, houve 7 anos de abundância na terra. Está lá em Gênesis 41, 53. Certo? Como também houve 7 anos de fome na terra. Está lá em Gênesis 41, 54. Beleza. Então, o que é que acontece? José tinha 30 anos, certo? 30 anos. Aí, dos 30 anos que ele começou a reinar, 7 anos foram em abundância, né? De fartura no Egito, de muita alimentação, e 7 anos de fome, certo? Então, se você pegar 30 mais 7, tá bom? Quanto é que dá? Vamos lá, vamos para os cálculos da gente, certo? Então aqui eu tenho 30 mais 7, eu tenho 37 anos, ou seja, José tinha 37 anos quando terminou o primeiro evento da fome, de fartura no Egito. Ele tinha 37 anos. Ele agora estava entrando no próximo evento, que é justamente o da seca, que é justamente o da fome. Então, 7 anos. Só que, quando José entra na segunda etapa da visão que ele teve de Deus, né, da revelação que ele teve de Deus, que era 7 anos de abundância e 7 de fome, quando ele entra no segundo ano dos 7 anos, que eram justamente de fome, acontece uma presença dos irmãos dele. Ou seja, quando completou 2 anos do evento dos 7 anos de fome, aparecem os irmãos de José. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 30 com mais 7 anos, certo? 30 mais 7 anos, eu tenho 37. E agora eu vou somar com mais 2 anos, justamente do período de fome. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 37 anos, José tinha 37, quando terminou o primeiro período de abundância, de fartura. Com mais 2 anos de quê? De fome, deu 39 anos. Ou seja, José tinha 39 anos quando os irmãos dele chegaram aonde? No Egito. Está lá em Gênesis capítulo 45, versículo 6. Já havia 2 anos de fome, certo? Já havia 2 anos de fome, ou seja, é justamente no período que chegam os irmãos dele. Bom, então eu não posso agora afirmar verdadeiramente que nesse mesmo ano, que é o segundo ano de fome, se os irmãos dele chegaram aí e quando voltaram era no mesmo ano ou se já era no terceiro ano de fome, tá certo? Eu não sei, porque a Bíblia não deixa essa margem para você fazer esses cálculos. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou me basear tudo conforme eu estou vendo. Como é que eu estou vendo? José tinha quantos? 30 anos de idade. Beleza. Somei com mais 7 anos, conforme Gênesis 41, 53. Beleza. Deu 37. 37 eu somei com mais 2 anos de fome. 39 anos. Ou seja,
José tinha 39 anos quando José mandou chamar o seu pai. Beleza? Agora sim eu vou começar a trabalhar o cálculo matemático. José tinha em média 39 anos quando então os irmãos dele chegaram lá. Beleza, ótimo. Agora vamos lá, vamos continuar. Certo? 130 anos tinha quem? Jacó, quando chegou no Egito. Beleza? Beleza, 130 anos. Aí eu pego 130 anos da vida de Jacó, menos 39 anos de José. Ou seja, se eu tiro 39 anos de José, certo? Na idade de Jacó, eu vou ficar com 91. Significa que quando Jacó tinha 91 anos de idade, ele estava saindo da casa de Labão. Beleza? Olha como é bonita a engenharia reversa. Ela vai construindo do fim para o início. Tá certo? Então veja só. Construindo aqui, ó. Continuando. Jacó saiu da casa de Labão, seu tio, com 91 anos de idade. Beleza? Então aqui eu já cheguei aonde eu queria. Justamente, Jacó morreu com 147 anos de idade, passou 17, a idade dele, quando chegou no Egito, ou quando saiu da casa de Beceba, tinha 130 anos. Eu peguei 130 anos, subtraí com a idade de José, que era 39 anos, deu 91. Agora, vamos continuar a engenharia reversa. Certo? Jacó viveu na casa de Labão 20 anos. Lembra que foram 7 anos para casar com Lia, mais 7 anos para casar com Raquel e mais 6 anos para multiplicar as ovelhas de Labão, que ficou para Jacó. Beleza? Então, se eu pego 7 mais 7, 14, com mais 6 anos que ele viveu lá, 20. Ou seja, esses 6 anos foi quando ele completou 14 anos, ele teve o quê? Um filho chamado José. José, exatamente. Quando completou 14 anos. Então José teve 6 anos de idade quando Jacó saiu da casa de Labão. 6 anos. Ou seja, Jacó tinha 91 anos quando José tinha 6 anos quando saiu da casa de Labão. Porém, essa idade de José, de 6 anos, não vou colocar nos cálculos, certo? Que vai dar errado. Beleza? Por quê? Eu já estou calculando a idade dele lá do passado. Então não adianta mexer mais agora aqui. Tá certo? Continuando. 91 anos. De quem? De Jacó. 91 anos de Jacó. Menos 20 anos que ele passou na casa de Labão, trabalhando. 71 anos. Ou seja, agora eu cheguei à conclusão que Jacó tinha 71 anos quando ele chegou na casa de Labão. Beleza? Na casa de Labão. Beleza? E, resumindo, Jacó saiu da casa dos pais, Isaac e Rebeca, com 71 anos de idade. Beleza? Então aqui está a engenharia reversa. Só através da engenharia reversa que você constrói e consegue saber o que você está querendo. Tá certo? Então veja que eu usei a engenharia reversa, como também usei a base bíblica, fui mostrando capítulo por capítulo onde estavam as informações, não fiz ilações, não usei de suposições, nada disso. Eu simplesmente usei a base bíblica, 71 anos quando saiu da casa dos pais. Beleza? Aí, ó, só para mostrar a você também uma coisa bem simples aqui, ó. Lá em Gênesis, no capítulo 25, o versículo 27, onde trata ali a história dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Vocês lembram daquela passagem que quando diz assim, no 25, 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. O verbo crescer ali, quando diz assim, cresceram, o Moisés, quando estava escrevendo este livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fez questão de colocar um verbo no hebraico, que este verbo, a raiz dele é grande, entendeu? Dá uma ênfase de grande, um sinal de grande. Então, ele fez questão de frisar isso aí, porque tem muitas coisas na Bíblia que a gente precisa dar uma olhadinha
nas palavras que são aplicadas no texto. São essas palavras que dão vida para nós, dá mais sentido, dá mais explicação. Então, essa palavra, esse verbo crescer, no capítulo 25, 27, a raiz dele no hebraico é grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses meninos, Jacó e, como diz ali o texto, meninos, né? Esses meninos aí não eram bem meninos, tá bom? Eram já pessoas bem adultas, entendeu? Então eram pessoas já com a idade, assim, de 70 anos para cima, quando eles tiveram aquele acordozinho ali entre eles dois, vendendo a primogenitura a Jacó, entendeu? Porque às vezes muita gente diz, foram os meninos que tiveram acordo. Porque está usando a palavra menino? Está usando ali uma palavra menino. Porém, a palavra crescer não é menino, é grande, tá certo? Então dá a entender que eles eram grandes, tá bom? Basta você estudar que você vai descobrir essas coisas, como eu fiz aqui, tá certo? Então, lembrando e resumindo, Jacó tinha 71 anos quando saiu da casa dos pais. Fique na paz e que Deus te abençoe.